Existe uma geração inteira que cresceu ouvindo a mesma frase: trabalhe duro e compre sua casa própria. Durante décadas, esse foi o símbolo máximo de estabilidade. Não era luxo, não era ostentação, era segurança. Era a sensação de que, acontecesse o que acontecesse, você tinha um teto seu. Hoje, essa promessa parece cada vez mais distante. E a pergunta que quase ninguém faz é: quando exatamente isso deixou de ser possível? Volta algumas décadas. Nossos pais, muitos deles, compraram casa antes dos 35 anos. Alguns antes dos 30. Não eram milionários, não eram empresários gigantes, eram trabalhadores comuns, empregos estáveis, renda previsível, financiamentos longos, sim, mas pagáveis. Hoje, a realidade é outra. Hoje, muita gente chega aos 35 pagando aluguel, chega aos 40 ainda tentando juntar a entrada. E muitos simplesmente desistem. Mas o que mudou? A resposta não é simples, é estrutural. Primeiro ponto: o preço dos imóveis cresceu muito acima da renda média, muito acima. Em diversas cidades, o valor do metro quadrado disparou enquanto os salários cresceram lentamente. Isso criou um abismo invisível. A casa se afastou do trabalhador comum. Segundo ponto: entrada cada vez maior. Bancos exigem porcentagens altas. Para muita gente, juntar 20% ou 30% do valor do imóvel é uma missão quase impossível. Se o imóvel custa R$ 400 mil, estamos falando de 80 mil, 100 mil reais de entrada. Quantas famílias conseguem juntar isso vivendo com custo de vida alto? Terceiro ponto: juros. O financiamento que antes era ferramenta virou peso. Pequenas variações na taxa transformam um imóvel possível em décadas de dívida sufocante. Muitas pessoas descobrem que vão pagar 2 casas para ter uma. Agora vem algo ainda mais profundo. Moradia deixou de ser apenas moradia, virou ativo financeiro. Fundos imobiliários, investidores, especulação, grandes construtoras. Casas passaram a ser tratadas como investimento antes de serem tratadas como abrigo. Isso muda completamente o jogo. Quando o imóvel vira ativo, ele passa a subir de preço não só por necessidade, mas por expectativa de lucro. E existe um fator silencioso: crescimento urbano desorganizado. Infraestrutura concentrada em poucas regiões eleva preços nessas áreas. Quem não consegue pagar vai para mais longe, e quanto mais longe, mais tempo perdido em deslocamento, mais custo, mais desgaste. A casa própria começa a custar não só dinheiro, mas qualidade de vida. Agora pense nisso: se casa própria era a base da classe média, o que acontece quando ela deixa de ser acessível? A estabilidade desaparece. O aluguel vira permanente. O planejamento de longo prazo enfraquece. A sensação de segurança diminui. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. Sem patrimônio, não existe proteção contra crises. Uma demissão, uma emergência, um problema de saúde. Quando você não tem patrimônio, você está exposto. E a casa sempre foi o principal patrimônio da classe média. Existe também a mudança cultural. Muitos começaram a dizer que casa própria não é tão importante, que alugar é melhor, que flexibilidade é liberdade. Em alguns casos, pode até ser, mas em muitos casos, isso é adaptação à impossibilidade, é racionalizar o inacessível. Agora, conecta com o vídeo anterior. Se carro virou luxo e casa virou sonho distante, o que isso revela? Revela que o poder de compra está encolhendo. Revela que a renda não acompanha o custo de viver. Revela que a classe média está sendo pressionada. Ter casa própria não virou impossível por acaso. Virou quase impossível porque a economia mudou. Porque o crescimento não acompanha os preços. Porque a renda não acompanha os ativos. Porque a estrutura de financiamento ficou mais pesada. Porque imóveis passaram a ser tratados como mercadoria financeira antes de serem tratados como necessidade humana. E o mais importante, isso não acontece de uma vez. Acontece lentamente. Uma geração consegue. A próxima já encontra dificuldade. A seguinte talvez nem tente. Se a casa própria era símbolo de estabilidade, o que substitui essa estabilidade agora? Essa é a pergunta que precisamos começar a fazer. Porque entender o que aconteceu com a casa própria é entender o que está acontecendo com a classe média inteira. E quando você começa a enxergar isso, você começa a enxergar a economia de outra forma. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Por que seu poder de compra está desaparecendo
mesmo quando você continua trabalhando. Até o próximo vídeo.